Shalom, pessoal. Tudo bem com vocês? Assim como Jesus Cristo, nós também gostamos de falar de forma respeitosa e honrosa do nome divino, do nome de Deus, do nosso Pai. Você já viu aqui no manuscrito EVR2, B52, em outras ocasiões, o nome divino que temos disponível nas escrituras hebraicas, o tetragrama, com as vogais E, O e A. Shiva, Olen, Kamatz, escrito de forma completa. Então, aqui ainda temos ele escrito junto com a preposição lá e Yehová, sem faltar nenhuma letra. Aqui está tudo completo e perfeito dentro do hebraico. Esse lá aqui funcionaria como di, e em português a gente vai dizer Yehová, vamos falar Jeová, não é? De Jeová. Aqui também temos Vá e Yehová, tudo escrito completo, sem faltar nenhuma letra, nenhuma vogal. Então, nós temos essa expressão, vai Jeová, pode ser a Jeová ou i Jeová, depende do contexto. E então, quando a gente vai ampliando o estudo sobre os manuscritos, olhando outros manuscritos bíblicos, a gente percebe que há uma exatidão muito grande dentro da escrita do texto hebraico e que a gente não precisa ter dúvidas. Esse detalhe sobre as preposições, talvez você diga, isso aí é coisa complicada, né? Não sei para que ficar falando disso, mas na verdade é porque assim, ó, se você for analisar o que todos os gramáticos ao longo do tempo falaram sobre o nome divino, que eles colocaram dúvidas sobre o nome divino, é porque eles encontraram nos textos que eles tiveram acesso o nome de Deus, o tetragrama, escrito faltando vogais. Por exemplo, você vê aqui esse jogo da velha, esses dois símbolos aqui, quer dizer que está faltando duas vogais aqui. Nessa expressão aqui também, com a letra V, com a letra Lá, né, o Lamed, Lá, ou aqui Vá, ou aqui Bá, ou Me. Então, está faltando vogais nesses casos, e eles ficavam achando, bom, então isso pode dar a entender que está se misturando com as vogais de Adonai. Alguns começaram a levantar essa dúvida, mais ou menos de 1500 para cá, e até hoje, se você for olhar o que eles colocam como sendo dúvida para o nome divino, eles vão alegar exatamente o que se chama dessas preposições aqui, ó, lá Yehová, vai Yehová. Aqui eu estou falando o nome completo, mas quando eles encontram escrito, em alguns manuscritos está faltando essas vogais. Então aí é uma escrita mal formada, é truncada, é imperfeita. E aí gerava dúvidas. Mas, com manuscritos como esse que eu acabei de mostrar para vocês e outros, que foram digitalizados, né, não tem nenhuma década, mas que estão disponíveis em bibliotecas online, como a da Rússia, como a Biblioteca Nacional de Israel, a gente vê o nome divino de forma completa, sem faltar nenhuma vogal, então não tem dúvidas, é Yehová mesmo. Vai Yehová, lá Yehová, Ba Yehová, Me Yehová. Então, em Jeová, para Jeová, ou de Jeová e a Jeová, são todas essas demonstrações de que o nome, dentro do que temos disponível em hebraico, ele está perfeito, está exato. Tá? E aí, se olharmos apenas para o texto majoritário, o Códice de Leningrado, quer dizer, um códice muito importante, muito bom, é a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento completo, né? Então ele é muito bom. Agora, se a gente for lá olhar nesse códice de Leningrado, porque a base das Bíblias modernas é esse códice, aí a gente vai ver o nome de Deus escrito dessa forma aqui, faltando uma vogal, 5.428 vezes. Em português, a gente dizia ervá, mas isso no hebraico não dá para ler. Por quê? Não está formando a primeira sílaba, está faltando uma vogal, aí está truncado, está imperfeita essa escrita. Da mesma forma, as preposições também, a pessoa lá no Códice de Leningrado vai encontrar faltando algumas vogais 789 vezes, vai encontrar a expressão Yehovi, no caso, essa letra I aqui embaixo, no final, dentro do hebraico, é inconsistente, porque no hebraico Vav e Re ou dá som de Vá ou dá som de V. Não dá som de Vi nunca. Aqui é uma alteração mesmo teológica. Indevida também no texto. Então, torna a leitura, no caso, embora seja pronunciável,
mas é uma pronúncia que não acontece no hebraico, Yehovi, tanto é que eles falam, eles substituem, falam Elohim. Então, aqui no caso, foi uma escrita defeituosa, trocou uma vogal indevidamente. Aqui está faltando uma vogal, a vogal do meio, né? Por fim, nós temos a escrita correta, que é Yehová. Yehová também está lá no Códice de Leningrado 310 vezes. Nós já mostramos vídeo aqui com os prints, né? Mas aí, às vezes, você fica assustado, porque eu vi um comentário de que um estudioso viu 13 formas de escrita diferentes do nome divino, né? E aí, como é que a gente escolhe só Yehová? Bom, 13 formas de escrita do nome divino é porque tanto o tetragrama com as vogais, aqui no caso incompletas, como também com algumas preposições. Então, ele foi pegando vários casos aqui e você vê que a maioria está em vermelho. Ele mesmo explica, o autor explica, quando está faltando vogal, isso acontece mesmo lá no manuscrito, os escribas escreveram, a maior parte deles, faltando vogal, aí ele está dizendo, ó, morfologicamente impronunciável. Morfologicamente impronunciável. Então, é por isso que a gente não considera essas formas aqui genuínas dentro do hebraico, porque dentro do próprio texto hebraico, a escrita está incompleta, está impronunciável, não dá para vocalizar. Ah, mas esses dois aqui ele colocou em verde, Errovi e Errovi também. Dá para pronunciar aqui, Errovi e Errovi, tá todas as vogais aqui. Só que a última vogal está trocada, a vogal I e a vogal I está trocada. Tá? Então, não é uma pronúncia adequada dentro do hebraico. Eu já falei, Vav, Re, dá som de Vá ou dá som de V. Não existe som de Vi. Então, aqui eles trocaram essa vogal I, está errado, tá bom? E é por isso que nós, Testemunho de Jeová, também não consideramos essa aqui uma escrita válida nesse caso, porque está trocando a última vogal. Agora, a vogal do meio, a vogal O, ela está correta. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela, porque de todas as vogais que os escribas trocaram, essa vogal, a letra O, é a única que não foi invertida, tá bom? Às vezes eles tiram, omitem, mas não trocam ela. E é por isso que ela aparece também aqui no nome Yehová, e o próprio autor explica que essa forma está completa. Yehová tem as três vogais, E, O e A, né? Que é o tetragrama, só que tem que ter as vogais para a gente saber pronunciar, para a gente vocalizar. Lógico, se ficar apenas as consoantes, a gente não consegue falar. E no texto hebraico, no texto bíblico disponível que nós temos, encontramos 51 vezes Yehová, tá bom? Aí você diz assim, não, irmão, mas tá confundindo, porque o autor lá, quando ele apresenta a pesquisa dele, que fala sobre as 13 formas de escrita do nome divino, inclusive é uma boa pesquisa, tá bom, pessoal? É uma boa pesquisa, sim. Mas quando ele diz que a forma Yehová, aqui ele coloca como uma forma completa, tá vendo? Você está vendo em verde aqui. Ele coloca 46 vezes. Ele está citando um outro autor que já tinha publicado esse trabalho, só que nós aqui tivemos a paciência de conferir no manuscrito para ver, de fato, todas as vezes essas ocorrências, e nós encontramos 51 vezes que o nome divino Yehová está escrito lá no Códice de Leningrado, e quando copiaram para essa Bíblia PHS, Bíblia Hebraica Stuttgartensia, que é praticamente a base das Bíblias hebraicas, ou Antigo Testamento, como você queira chamar, tá? É uma boa Bíblia também. Eles copiaram 51 vezes o nome divino de forma correta, Yehová, tá bom? Não apenas 46, e sim 51 vezes. Estamos alistando aqui todos esses textos, se alguém quiser conferir, tá bom? Fica à vontade. Então, a gente fez essa pesquisa adicional aí. Tá. Agora, o que a gente também tem demonstrado é que, em 57 casos, lá no manuscrito está escrito corretamente Yehová, a letra O, perfeitinha, completa lá, mas na hora de copiar para a BHS, que é a Bíblia que está na mão das pessoas, em 57 textos eles tiraram a vogal, a letra O, tornando o nome incompleto. Mas no manuscrito está completo. Está escrito Yehová mesmo, perfeito. Então deveria ter sido copiado também nesses textos aqui, em 57 casos,
como Yehová ou Jeová, né, em português. Tá bom? É uma das provas que a gente tem demonstrado, já falamos aqui em outro vídeo, né? Não vamos demorar muito nesse. Aqui a gente pode citar esse exemplo, Êxodo 8, 27. Você está vendo aqui esse pontinho? Eu coloquei ele de propósito aqui para representar vogal O, Rolém, em hebraico, tá bom? Pois é, o nome divino está escrito aqui em Êxodo 8, 27. Você vê o tetragrama e as vogais E, O, A. Então, em especial aqui a vogal O está presente. Na hora de copiar lá para BHS, eles omitiram a letra ou a vogal O. Então, é um tratamento estranho dado ao nome divino, né? E o que não acontece com outras palavras. Por exemplo, com a palavra Adonai, aqui você vê a letra O lá em cima, e quando vai para BHS, eles copiam também o O, e aqui também. Outro exemplo, eles colocaram aqui já uma letra bem grande, né? Um ponto bem grande aqui, mas eles copiaram aqui e aqui também. O mesmo deveria acontecer com o nome divino, mas, por incrível que pareça, é muito estranho, não acontece. Aí dá um exemplo curioso aqui, ó, que a gente separou, é esse aqui. A palavra Adonai, que significa soberano Senhor. Aqui está com esse ponto, né? Você já sabe, é a vogal O. E lá no texto, eles copiaram. Eles copiaram a vogal. Está aqui, ó, o pontinho, é a vogal O. Só que além da vogal, eles ainda colocaram esse outro ponto aqui, que é o que chama reviar. É um acento que ajuda a marcar, então, as partes do versículo, a divisão do versículo. Veja, aqui de um ponto, eles incluíram os dois, tanto a vogal como o de acentuação, reviar, né? Então, a gente vê que muitas vezes não é esse o tratamento dado ao nome divino. Quando é outra palavra, tanto a vogal como o acento é copiado. Mas para o nome divino, é uma metodologia muito estranha que a gente percebe no texto da BHS. No manuscrito está de um jeito e, às vezes, na Bíblia copiada, tem uma outra forma da gente visualizar o texto. E a gente ainda foi além, falamos aqui das preposições, nós encontramos dentro do Códice Leningrado o nome divino escrito de forma completa, acompanhado dessa preposição me, que o me, Yehová, e novamente aqui em outro texto, no mesmo capítulo de Provérbios, o me e Yehová escrito de forma completa. Tem todas as vogais aqui, está perfeito, né? Dá a ideia aqui de o homem faz de um jeito, mas Jeová faz de outro jeito, né? Faz melhor. A ideia que o texto queria passar era essa, um contraste mostrando a superioridade que Jeová Deus ele pode ter a sua presença, a sua atuação em nossa vida. E aqui a gente encontra tanto a preposição como o nome divino escrito de forma completa dentro do texto do Códice Leningrado. Ou seja, quanto mais a gente estuda, mais fica evidente de que o nome Yehová ele tem uma legitimidade muito forte dentro do que a gente tem disponível atualmente. Tá? Então, vocês já viram também que eu já dei o reconhecimento onde tem a escrita correta do nome divino Yehová, tanto no manuscrito como na BHS. Antes achava que era 47 citações, né? 47 textos, mas com o aprofundamento das pesquisas, nós vimos que, na verdade, são 51 casos que está correto lá no manuscrito e também correto na BHS. Infelizmente, há uma diferença, um tratamento diferente dado ao nome divino em 57 outras situações, mas para quem está analisando as evidências bíblicas no manuscrito do Códice Leningrado ou ainda em outros manuscritos, a gente vê que é genuína a escrita Yehová no hebraico, claro que Jeová em português, tá bom? Aí agradeço, pessoal, a atenção, o interesse dado a esse assunto. Fiquem com as bênçãos de Jeová, um forte abraço e até uma próxima.